Galopo e mais dois jogadores inscritos pelo São Paulo nessa terça-feira. No vídeo de hoje do canal do Nicola te atualizo sobre essa história. Quero falar sobre o Palmeiras, que é apontado por todos os matemáticos como o grande favorito ao título do Campeonato Brasileiro. Já no Corinthians, duas grandes novidades: a oficialização do acordo com a Caixa e conversas bem avançadas com a Odebrecht, tudo relacionado ao estádio. Para completar as últimas do mercado de transferências, bastidores, informações sobre o Santos, tem Flamengo e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótima terça-feira para todos e sem perder tempo. Só queria pedir para assistirem ao vídeo até o fim, se curtirem, deixarem like e se inscreverem no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se, é super importante. A gente já ultrapassou a marca de 1.200.000 inscritos, nova meta de 1.300.000, conto com a ajuda de vocês. Bora contar também que esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas que prepara de segunda a segunda sempre boas apostas e cotações. Nessa terça-feira, por exemplo, tem jogo da Série B, mas quero falar sobre as partidas de quarta e quinta-feira na Copa do Brasil, quartas de final em jogo. Você já escolheu seus favoritos? Na quarta tem Atlético Goianiense e Corinthians, e a melhor odd é a da vitória do Corinthians pagando R$ 2,98. No mesmo horário tem Flamengo e Atlético Paranaense com empate pagando R$ 4,10. Quinta-feira tem São Paulo e América, empate no Morumbi pagando R$ 3,48. Já no confronto entre Fortaleza e Fluminense, o empate a R$ 3,04. Tenho certeza que você não vai desperdiçar essa oportunidade, certo? Para participar é bem simples, pega o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro. Não esquece de usar o cupom Nicola na hora de fazer o seu depósito para ter direito a 100% de bônus no valor da grana que você depositar. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre uma decisão judicial que permite ao Vasco e a 777 a realização da Assembleia Geral Extraordinária, que deve ocorrer nos dias 6 ou 7 de agosto e vai permitir, caso os sócios aceitem, que o Vasco seja repassado para 777, notícia fundamental para as pretensões do clube. Anote na sua agenda, a tendência é que a votação ocorra entre os dias 6 e 7 de agosto. Bora falar sobre o Flamengo, que está decidido a esperar por uma resposta relacionada ao Oscar até o dia 30, ou seja, até o próximo sábado. O Xangai Port, que é dono dos direitos econômicos do Oscar, ainda não se decidiu sobre o empréstimo de graça do atleta. Se houver a concordância dos chineses, o Flamengo já tem um acordo verbal com o Oscar. Caso contrário, ele fica por lá no futebol chinês até 2024, quando termina seu contrato. Quero falar agora sobre o Corinthians e Fausto Vera, que vai ser anunciado nas próximas horas como reforço do Corinthians. O anúncio ainda não aconteceu, porque o Timão ainda tem uma questão burocrática que precisa ser resolvida. Essa questão não foi divulgada. A curiosidade é que o Argentino Júnior, clube com o qual o Vera tinha contrato, já anunciou a saída do atleta e o repasse de 70% dos direitos econômicos ao Corinthians. O salário do Vera vai ser de algo na casa dos R$200 mil por mês, bem baixo, mas já muito maior do que nos tempos de Argentina, quando ele faturava algo na casa dos 40 mil mensais. Bora seguir com o giro de notícias e contar que o Internacional se animou com a possibilidade da contratação de Nahuel Bustos. Centroavante, atacante de lado de campo que pertence ao Manchester City, esteve emprestado nas últimas 2 temporadas ao Girona. Nahuel Bustos, como eu contei para vocês com uma exclusividade, interessava ao São Paulo. O Inter avançou nas tratativas para comprar o jogador em definitivo e espera sacramentar esse acordo até o fim dessa semana. Para completar, Lucas Braga, atacante do Santos, interessa a Eduardo Cudê, o técnico do Celta, informação divulgada pelo Ademir Quintino. A última, Ricardo Goulart, especulado no Bahia. Nesse momento não tem negociações com o tricolor, pelo menos é o que me garantiu o empresário dele, o Paulo Pitombeira. A informação que vem é de que não há pressa para definir o futuro do Ricardo Goulart. Ele está pensando se fica no Brasil para jogar na segunda divisão ou se vai aceitar propostas que apareceram do exterior. Agora falar sobre o provável futuro estádio do Flamengo, que não para de ganhar adesões de políticos. Nas primeiras horas da segunda-feira, participando de um congresso, o presidente da República, Jair Bolsonaro, se mostrou extremamente favorável e revelou até que tem participado das tratativas entre a Caixa e o Flamengo. Pouco mais tarde, já à noite, para ser mais preciso, foi a vez do prefeito da cidade do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, afirmar
que está trabalhando nos bastidores para que o Flamengo receba um terreno de 400 milhões de reais, que é da Caixa, como uma espécie de doação. A frase foi a seguinte, abre aspas, bora ajudar o futebol carioca. Landim e Pedro Paulo já conseguiram minha autorização. Só falta a Caixa doar o terreno sem cobrar pelo potencial construtivo. Mas tem que ser de verdade e com o papel passado. Estou pronto aqui para ajudar. Contem comigo, fecha aspas. Terreno avaliado em 400 milhões de reais. Rubro Negro estima gastar mais 500 milhões de reais com a obra e aos poucos esse projeto vai ganhando forma. Já havia contado para vocês que uma das ideias para a construção do terreno no gasômetro, na região central do Rio de Janeiro, é de se inspirar no Signal Iduna Park, que é um estádio do Borussia Dortmund com capacidade para mais de 80 mil pessoas. É um dos estádios com maior média de ocupação em todo o mundo. Bora falar sobre os matemáticos que elegeram o Palmeiras como o grande favorito ao título do Campeonato Brasileiro. Com o fim do primeiro turno já é possível fazer previsões. E tanto o pessoal do Infobola quanto da Universidade Federal de Minas Gerais colocam o Palmeiras como o grande, o maior, o destacado rumo ao título do Campeonato Nacional. Pro pessoal do Infobola, as chances do Palmeiras são de 56%. Já para a Universidade Federal de Minas Gerais, as chances do Palmeiras se resumem a 51%. O restante deve estar curioso, né? Para o Infobola, do matemático Tristão Garcia, o Corinthians aparece como o segundo com mais chance, 15%. O Fluminense vem na sequência com 14%. Já para o pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais, é o Flu quem é o segundo com mais chances, 17%, contra 15% do Corinthians. O que é certo para ambos é que Flamengo e o Atlético Mineiro aparecem com chances pequenas, para não dizer remotas. Segundo o Infobola, Flamengo e o Atlético têm 4% de chances cada. Eles aparecem inclusive atrás do Atlético Paranaense com 5% de chances. Já para o pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais, o Flamengo conta com 4,4% de chances, o Atlético Paranaense com 4,3%, enquanto o Galo soma só 3,6% de chances de se sagrar campeão brasileiro de 2022. Quero muito a sua opinião. Você concorda com esses números? Não concorda? Use o espaço para comentários e registre o que você pensa. Hora de falar sobre o São Paulo, que vive a expectativa de anúncios de reforços e inscrições nessa terça-feira, quando se encerra o prazo para registro de atletas para a Copa do Brasil. Quem não registrar reforços até o fim do dia, 19 horas para ser mais específico, não vai poder contar com esses atletas na fase de quartas de final, que começa na quarta, e também com jogos na quinta-feira. São Paulo, no melhor dos mundos, cogita ter 3 reforços anunciados e registrados. Mas a tendência é que apenas Juliano Galopo, volante que pertence ao Banfield, seja contratado e registrado. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o presidente Júlio Casares, que assegurou que está tudo certo, faltavam pequenos detalhes burocráticos. São Paulo promete anunciar o Galopo a qualquer momento e registrá-lo na CBF para poder contar com o atleta caso o Rogério Ceni queira a partir de quinta-feira. Quais seriam as outras 2 possibilidades? Um goleiro e um zagueiro, pelo menos esses são os objetivos. Bastante distantes, é verdade. Você já sabe que o John, goleiro do Santos, recebeu uma oferta durante o fim de semana. Fui o primeiro a contar que a proposta foi de 4 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos. Santos nem quis abrir conversa. Entende que esse valor é bem baixo. São Paulo precisaria chegar a 7, 8 milhões de reais para contratar o John. Não há, até esse momento, uma contraproposta. Em relação ao zagueiro, outra atualização que eu queria contar para vocês. Revelei no fim de semana que Rafael Rossi, zagueiro brasileiro, 31 anos de idade, eleito para a seleção polonesa na temporada passada, o nome havia sido sugerido e o São Paulo ficou de avaliar para dar uma resposta. A resposta surgiu nessa segunda-feira. O São Paulo deu uma devolutiva para os representantes do Rafael Rossi, indicando que por ter 31 anos de idade, ele não faz parte dos planos nesse momento. São Paulo busca um zagueiro mais jovem que possa ser utilizado e depois revendido. Com esses 31 anos, seria mais complicado para o São Paulo. Tricolor volta a estaca zero? Não. Existem alguns nomes para zagueiro e também para atacante de lado de campo. Embora sejam nomes complicados, a tendência, caso não consiga registrar esses jogadores agora, é fechar até o dia 30 para que esses atletas possam estar pelo menos na próxima fase da Sul-Americana. São Paulo enfrenta nas quartas de final da Sula o Ceará.
Hora de falar sobre o Corinthians com duas ótimas notícias. A primeira, a oficialização de uma assinatura do contrato com a Caixa, algo que a gente já vem contando para vocês. O financiamento do estádio sofreu mudanças absolutamente positivas que vão permitir ao Corinthians ter bem mais fôlego para pagamento do financiamento. Financiamento do estádio que foi pego em 2013 por 400 milhões de reais. Chegou a ultrapassar 1 bilhão de reais, a dívida atual é de 611 milhões de reais. Essa dívida vai sofrer um decréscimo de 300 milhões de reais que serão utilizados dos name rights, ou seja, a dívida alvinegra hoje gira na casa dos 311 milhões de reais que serão pagas em longas 17 parcelas anuais. A expectativa do Timão é gastar algo na casa dos 19 milhões por temporada. Bem menos do que os 42 milhões de reais que consegue líquidos de bilheteria por ano, por isso o Corinthians se sente bastante confortável. O ano de 2022 é um ano de carência em que o Corinthians não paga absolutamente nada do financiamento. Em 2023 e 2024 vai pagar apenas os juros da dívida, a partir de 2025 continua pagando os juros, mas também o valor total do financiamento. Outra informação importante que eu queria contar para vocês com exclusividade. Uma fonte minha no Corinthians assegura que o acordo com a Odebrecht, a construtora do estádio, também está definido e muito em breve o torcedor corintiano vai ter conhecimento de forma pública de que a Odebrecht vai isentar o Corinthians de qualquer pagamento daqui para frente. Você vai lembrar que havia uma série de discussões entre as partes, com a Odebrecht cobrando, por exemplo, por empréstimos ponte feitos no começo da obra. O Corinthians, depois de repassar CIDs, certificados de incentivo ao desenvolvimento para a construtora, e de constatar vários itens da obra que não foram entregues, conseguiu convencer a Odebrecht a fazer um acordo em que ambos se declaram sem dívida um com o outro. A partir daí, o Corinthians passa a ter como dívida apenas o financiamento junto à Caixa, algo absolutamente controlado, e precisamos dar a mão à palmatória. André Sanches cansou de dizer que o financiamento do estádio não seria um problema, que já havia uma engenharia financeira montada. Durante muito tempo eu duvidei, mas sou obrigado a reconhecer que ficou relativamente tranquilo pagar pelo estádio alvinegro. Agora falar sobre o Santos e os planos para contratações. Depois das chegadas de Lisca e Newton Drummond, o Lisca como técnico, o Newton Drummond como diretor executivo de futebol, a ideia do Santos é contratar pelo menos 5 jogadores. Antes do vídeo conversei com o Newton Drummond e ele me contou que o Santos busca um lateral direito, um zagueiro, um segundo volante, um meia e um extremo, um atacante de lado de campo. Já existem propostas feitas pelo Santos por 4 atletas. A única exceção é o segundo volante. O Santos ainda não encontrou um segundo volante que agrade ao Lisca e também aos dirigentes alvinegros. Mas, embora já tenha feito propostas, o Santos segue com muita dificuldade. Tudo porque os atletas de primeiro nível do futebol brasileiro já completaram quase todos os 7 jogos por seus clubes no Brasileiro, não poderiam atuar pelo Peixe. Sobrariam os jogadores da Série B cuja qualidade não é tão grande ou brasileiros que atuam no exterior. É por isso que hoje o Santos prioriza estrangeiros pela América do Sul ou brasileiros que estão fora do país. As negociações em compasso de espera, de acordo com o Newton Drummond, é melhor esperar e aguardar para contratar bons jogadores do que trazer por trazer. Ele até chegou a dar uma entrevista para a Rádio Bandeirantes em que ele falou o seguinte, abre aspas, queremos contar com reforços para o Lisca o quanto antes, mas precisamos trazer quem realmente agregue, gente que dê equilíbrio à equipe. Fecha aspas, prometo ficar de olho nessa história e a primeira contratação, quando estiver mais próxima, conto para vocês. Bora falar agora sobre o futuro de Pablo Mari, zagueiro espanhol que fez muito sucesso com a camisa do Flamengo e virou um velho sonho de consumo do torcedor rubro-negro. A boa notícia é que o Arsenal topa negociá-lo por empréstimo ou em definitivo. O jogador está fora dos planos do Miguel Arteta para essa temporada que está por começar. A má notícia para o torcedor do Flamengo é que existem vários clubes interessados no atleta. Entre eles, por exemplo, o Fenerbahçe da Turquia. A curiosidade é que o Jorge Jesus acaba de contratar o Gustavo Henrique, mas, de acordo com a imprensa italiana, o Fenerbahçe segue negociando a possibilidade de contar com o Mari por empréstimo de uma temporada. Além do clube turco, também demonstraram interesse o Valência e o Milan, o que torna a possibilidade do Mari voltar ao rubro-negro por agora algo absolutamente descartado, especialmente por causa das cifras envolvidas com questões salariais e pelo fato de o Flamengo já estar satisfeito com seus atuais zagueiros. Agora fechar o vídeo para falar sobre um novo sonho do Botafogo na busca por seu camisa 9 Benteke, atacante belga extremamente forte e qualificado que joga a Premier League pelo Crystal Palace.
E a revelação foi feita pelo dono do Botafogo, que é também dono do Crystal Palace, o John Textor. Ele até tratou essa possibilidade como um sonho e um devaneio. De fato, não é muito comum tirar um atleta titular de um time da Premier League para trazê-lo ao futebol brasileiro. Talvez a maior dificuldade seja convencer o BTQ a mudar de campeonato. Até porque, como o John Textor é dono dos dois clubes, não haveria nem a necessidade de uma compensação financeira. Não estou botando muita fé nessa história, tá? O John Textor também em entrevista afirmou sobre o Tiquinho. Tiquinho Soares, atacante brasileiro que fez sucesso no Porto, tem contrato com o Olympiacos e joga nesse meio de semana na pré-Champions. A torcida do Botafogo tem que ser para que o time dele seja eliminado da pré-Champions na partida de ida contra o Maccabi Tel Aviv em Israel, empate 1-1. Na volta, se o Olympiacos vencer, passa. Se houver novo empate, a decisão nos pênaltis. Tudo porque se o Olympiacos continuar vivo na pré-Champions, a chance de o Tiquinho ser liberado é mínimo. O atleta tem sido titular. Em caso de eliminação, a proposta feita pelo Botafogo pode se transformar num acordo e a gente vai trazendo também novidades sobre o tema. Bom, pessoal, essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa terça. Curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal, a gente volta assim que surgir notícia ou no final da tarde com mais um vídeo e também com o programa do Nicola a partir das 7 da noite, já deixa na sua agenda. Fechou? Abraço, tchau!